Veja, eu vivo desse negócio de CRM já são 17 anos. E aí, quando eu era menos experiente, quando eu era menos, quando eu tinha um pouco mais de cabelo, se é que um dia eu tive, mas a grande pergunta que me faziam, que me fazem até hoje dentro dos projetos é: qual é o grande desafio que vai existir na implantação de um projeto de CRM aqui dentro da empresa? E quando eu era ingênuo, a resposta era assim: olha, normalmente vão ser as integrações, que é a parte mais complicada e tal. Mas a grande verdade é que parte técnica e tecnologia são as partes que você mais controla dentro de um projeto CRM. Nada é fácil, dentro de um processo, mas são as partes controláveis, são as partes onde você tem algum tipo de previsibilidade nesse sentido. O grande desafio de um projeto de CRM bem sucedido, ele está nas pessoas que vão utilizar esse projeto. Qual que é o grande erro que as empresas cometem ao implantar um projeto de CRM? Elas focam na tecnologia, entendem ou esperam que a tecnologia vá resolver todos os problemas que ela tem. Vou crescer vendas, eu vou melhorar o NPS do meu cliente, eu vou reduzir churn, eu vou reduzir perda de cliente, nós vamos ser mais eficientes na comunicação, e simplesmente entendem que é só implantar a tecnologia que o milagre vai acontecer. Gente, sinto informar, mas não é dessa maneira, não é assim que as coisas acontecem. A tecnologia, ela é o meio, ela é o caminho pelo qual você tem para transformar a empresa, transformar a cultura dessas pessoas para que elas ajam de acordo com essa nova cultura de CRM e que elas tenham uma ferramenta que facilite essa nova forma de agir, essa nova forma de trabalhar. Então, não adianta, de nada adianta você implementar a ferramenta e as pessoas quererem continuar agindo exatamente da mesma forma que agiam quando elas não tinham a ferramenta. Então, um exemplo muito claro das coisas que acontecem dentro de uma empresa que a cultura não se transformou. O CRM, normalmente vira uma ferramenta somente de registro de pedidos. Então ele é só uma ferramenta de força de vendas. Enquanto ele serve para uma ferramenta de colaboração, de planejamento de contas, planejamento de atividades cotidianas do dia do vendedor, cenário de comunicação entre marketing, vendas, pós-vendas, enfim, um cenário colaborativo nesse sentido. Então, se você tem um CRM dentro da sua empresa, aonde você não tem uma gestão de carteira aprimorada, aonde você não consegue saber, por exemplo, quem são os clientes que o vendedor precisa atender nessa semana ou atender nesse mês, que você não tem uma visão estruturada a respeito de produtividade das pessoas, de entender, de saber cruzar, por exemplo, volume de vendas versus atividades que foram cumpridas pelo vendedor naquele determinado período, começar a entender previsões de venda a longo prazo, olhando para 2, 3, 4 meses para frente. Certamente o CRM não está entregando o resultado que deveria. Para que ele entregue esse resultado, você precisa mudar a cabeça das pessoas, fazer com que o vendedor seja o vendedor 2.0. O que é o vendedor 2.0? Ele não é mais tirador de pedido. O vendedor 2.0, ele é um gestor de contas, o verdadeiro gerente de contas. Não é de graça que esse papel, é chamado de gerente de contas. O que faz um gerente de contas? Entende a sua carteira, entende a magnitude dessa carteira, entende as características de cada um dos clientes, entende frequência de compra desses clientes, produtos mais comprados, produtos que esse cliente não está comprando e poderia comprar, análise de tendência de cliente que está comprando mais, mas principalmente tendência de cliente que está deixando de comprar, que está reduzindo volumes de compras. Então perceba que ele é um gestor de carteira. E o pedido, ele passa a ser simplesmente uma consequência dessa gestão. Porque uma venda, ela não acontece simplesmente do dia para a noite, onde a pessoa chega lá no cliente e fala: puxa, tá aqui o pedido. Não, existe muito relacionamento, existe muita conversa antes, negociação, entendimento das necessidades do cliente, e a partir daí sim existe a venda. Então, se você não usar um CRM de forma estratégica para ter exatamente esses comportamentos, onde você vai fazer uma gestão eficiente de carteira, onde você vai poder focar no cliente,
que efetivamente está precisando do seu produto ou está precisando do seu serviço. E cadenciar essa relação de longo prazo, cadenciar essa gestão dessa oportunidade de negócio. A longo prazo, você efetivamente não está utilizando o CRM de forma apropriada. O vendedor ele tem que ser capaz de abrir o CRM dele e entender todas as atividades que ele precisa fazer naquele dia, todos os clientes que ele vai entrar em contato naquele dia, todas as propostas que ele tem que fazer, todas as responsabilidades, negociações ou solicitações para outras áreas que ele precisa fazer naquele dia. Então, a hora que ele está trabalhando de forma organizada dessa maneira, certamente o volume de vendas vai crescer, a qualidade da venda crescerá também, ele dependerá muito menos de descontos, ele dependerá muito menos de situações que ofendem, né, a margem do negócio. E a qualidade de vida desse vendedor, ela vai melhorar porque ele não vai ter que trabalhar 10, 12 horas por dia para alcançar a meta. Muito provavelmente em 6, 7 horas ele vai conseguir alcançar os resultados. Mas ele pode trabalhar de forma estratégica. Então, o que precisa ser feito? Como é que se faz para alcançar essa transformação? Essa transformação ela é top-down, gente, não tem jeito. Ela tem que vir da alta liderança da empresa. Os principais líderes, os principais executivos, eles precisam estar engajados dentro de um projeto estratégico da empresa. A transformação digital da empresa, ela precisa ser um projeto estratégico, precisa ser um projeto que seja medido. Os executivos precisam engajar e motivar as pessoas a utilizarem a ferramenta, precisam engajar as pessoas a agirem e pensarem de forma estratégica e deixarem esse trabalho operacional de lado. Então perceba, existe primeira coisa, ponderação do projeto como um projeto executivo e extremamente estratégico. O projeto de CRM da empresa, ele é um projeto estratégico, onde ele vai ter etapas que nós chamamos aí de uma estrutura de gestão de mudança, que vão buscar o engajamento dessas pessoas através da motivação, trazer processos de negócios para que a ferramenta de CRM ela consiga fazer com que o processo de negócio flua ali dentro da ferramenta, proporcionar facilidades para a equipe de forma que elas gastem menos tempo fazendo atividades operacionais. Então, por exemplo, uma automação de um registro de pedido, a ferramenta poder fazer isso de forma automatizada, notificar quem são os clientes que devem ser contactados ou visitados, notificar quem são os clientes que estão com uma tendência de baixa compra, enfim, começar a ter esse conjunto de recursos e conjunto de informações que motivem as pessoas a agirem de forma diferente, a atuarem de forma diferente. Obviamente, a tecnologia ela tem que estar preparada com uma interface amigável, que seja de fácil preenchimento, que seja de fácil atualização, permitir, por exemplo, tecnologias de voz para texto, onde o vendedor ele narre para o CRM o histórico da visita dele, ou que essa visita possa ser até hoje gravada, resumida e transcrita com a inteligência artificial, para que ele tenha estruturado ali dentro as próximas etapas que ele deve cumprir em relação àquele cliente. E a partir daí sim você construiu uma nova cultura, você construiu um novo cenário, mas isso não se faz da noite para o dia, isso não se faz simplesmente com a implantação da ferramenta. A gente teve aqui dentro da empresa, obviamente, projetos que a gente implantou e depois o cliente deixou de utilizar o CRM. E a motivação foi essa. 100% do motivo pelo qual o cliente deixou de usar o CRM nunca foi por preço, nunca foi porque a tecnologia não era boa, foi por falta de cultura, foi por falta de uma visão estratégica. Então, esse ponto ele é extremamente importante. Ter um processo de gestão de mudanças na hora que você implementa a ferramenta de CRM. Ter um acompanhamento onde a consultoria possa ajudar a fazer essa transformação, ajudar a medir a transformação que está acontecendo. Então, saber o principal motivo desse projeto. Eu quero reduzir a perda de clientes em X%, eu quero crescer as minhas vendas em tantos por cento. Então, começar a medir o quanto
a implantação da ferramenta e a transformação cultural tem trazido de resultados para o negócio. E a partir daí, dar a continuidade nos investimentos e nas melhorias, porque esse é um processo infinito. Você melhora um determinado processo, você traz um determinado ganho para a operação, a partir daí começam a evidenciar-se outros pontos de melhoria. Começa a se aparecer outros pontos de melhoria dentro do negócio. E a partir daí, então, dentro de um cenário, de um processo de melhoria contínua, você vem evoluindo os processos, vem aprimorando a tecnologia, configurando a tecnologia para cada vez mais ela reflita a realidade dos processos de negócio da empresa, mas principalmente que isso esteja conectado ao objetivo estratégico principal que motivou a busca por essa transformação, que motivou a busca por essa cultura de CRM. Então não adianta falar, vou implementar um CRM, vou implementar uma inteligênciazinha artificial aqui para fazer atendimentozinho. Não, olhe com uma visão estratégica, olhe como isso pode transformar a empresa, como isso pode trazer novos mercados, por exemplo, implantando um e-commerce B2B, por exemplo. Empresas que implantam e-commerce B2B, o grande propósito é que elas consigam alcançar novos mercados e fazer com que os vendedores sejam mais estratégicos, crescendo o ticket médio de venda dos seus clientes. Então, você tem uma série de estratégias que podem ser aplicadas dentro do negócio do ponto de vista de CRM, mas que ela precisa ser conduzida, que ela precisa ser mensurada e que a longo prazo não se perca essa visão estratégica. É isso que faz o projeto de CRM não ser bem sucedido. A falta da conexão estratégica, a falta do engajamento de executivos, que é um trabalho de longo prazo que precisa ser trazido para uma cultura dentro do negócio e dentro da operação.